Hallo zusammen, herzlich willkommen. Boas-vindas a mais uma live do Clube de Alemão nas redes sociais. Para quem não me conhece, o meu nome é Alex Garcia, sou professor do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão da América Latina. Eu sou especialista no ensino de alemão para falantes do português e estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma quinta-feira à tarde. Essas lives de quinta não são habituais. Normalmente nós fazemos aulas ao vivo sempre aos sábados lá no YouTube, mas ao longo do mês de outubro nós decidimos fazer aulas ao vivo aqui também nas redes sociais nas quintas-feiras. Estamos transmitindo ao mesmo tempo em duas redes sociais. Queria saber de vocês se vocês estão me escutando bem. Me dê um feedback acerca aí do meu som, por favor. Enquanto isso, eu vou dando um oi para quem está aqui comigo. Vamos ver. Antunes, Regina, Edina, Prime Assessoria, Malu Kester, Alô, Carlinha. Guten Tag, pessoal. Que coisa boa tê-los aqui. Cristina. Pode participar apenas como ouvinte, claro, com maior prazer, tá? Mesmo vocês que não estão fazendo perguntas, pessoal, não tem problema, tá? Vocês podem assistir, devem assistir, afinal de contas, todo conhecimento a gente acaba adquirindo ali, às vezes até com as dúvidas das outras pessoas. Estão escutando bem? Então, que coisa boa. Cristina, quem mais? Hello Kitty, Délcio, que coisa boa. Délcio Paulo Stein, meu aluno antigo. Um grande abraço para você, Délcio. Lembro muito de você, aluno antigo meu lá de quando eu ainda era de outro projeto. Que coisa boa, um prazer tê-lo aqui. Pessoal, a live de hoje ela tem um simples propósito, tirar as dúvidas de vocês. Ao longo da última semana, eu tive a oportunidade de receber várias e várias mensagens que vocês enviaram no meu direct, perguntando quando é que seria a próxima live. Eu fiquei tão feliz, gente, de saber que nossas lives têm dado tão certo assim e têm sido tão proveitosas. Inclusive, vocês me enviaram dúvidas, eu até anotei aqui para eu falar sobre isso. Olha só os temas que vocês me enviaram previamente. Posição do verbos, posição dos verbos nos diferentes tipos de frases, negação com nicht e kein, Wechselpräpositionen, que são aquelas preposições que podem ser usadas com acusativo ou com dativo, comparativo e superlativo, partículas modais, perguntando as horas em alemão, que mais? Teve mais alguma outra coisa também que vocês me pediram. As W-Fragen, que são aquelas perguntas iniciadas em W, tá? Então vocês podem enviar aí para mim as dúvidas que vocês tiverem. Deixa eu só tirar as notificações aqui para não me atrapalhar. Prontinho. Coisa boa, pessoal. Então, vamos começar então com as dúvidas que vocês me enviaram previamente, mas antes deixa eu dar um recadinho super rápido e a gente já entra com as dúvidas, ok? Bom, pessoal, para quem não sabe, nós estamos comemorando aí a Oktoberfest no Clube de Alemão. O Clube de Alemão hoje é a maior escola online de alemão da América Latina. Já são mais de 15 mil alunos que tiveram as suas o seu ensino de alemão aí elevado a outro patamar pelo Clube de Alemão. Eu sinto muita gratidão em poder participar, dessa escola tão maravilhosa. E pessoal, neste mês de outubro, quem se matricula no Clube de Alemão, além de ganhar a mentoria ao vivo com a professora Lud Fonseca, gente, é ganhar mesmo, tá? Vocês concorrem a uma Smart TV de 55 polegadas, cujo sorteio farei eu ao vivo no mês que vem, hein, gente? Então, tá incrível. Além disso, todos os sábados nós temos um encontro marcado lá no YouTube às 10 horas do horário de Brasília. E nesses sábados nós estamos aprendendo como ler em alemão. São aulas completas com material em PDF e além disso, estamos fazendo sorteios também ao vivo aos sábados. Então, tu é bom de memória, Alex, te acompanho sempre. Délcio, que maravilha, fico muito feliz em tê-lo aqui. Para mim é uma grande honra,
Viu? Muito obrigado aí pelo carinho de sempre, por acompanhar também. Yuri gostou muito do material que pegou no canal, que coisa boa. Pessoal, deixa eu só dar outro recadinho rápido para vocês, super importante. Eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho do clube, mas antes de mostrar, eu queria falar para vocês, convidá-los, tá? Para poder dar uma entrada lá no Clube de Alemão no YouTube. É só entrar no YouTube e digitar Clube de Alemão. Nós trazemos aulas todas as sextas-feiras, então eu posto aulas novas nas sextas-feiras, sempre com material de apoio em PDF. Tem vários cursos gratuitos lá no YouTube. Às 10 horas do horário de Brasília, dos sábados, todos os sábados do mês, de todos os meses, tá? A gente também oferece cursos gratuitos. E, além disso, uma coisa super importante, tá, gente? Na rede social em que você está, neste momento, você vai perceber que no nosso perfil vocês vão encontrar um link, vai ter assim, Clube de Alemão /links. Se você clica nesse link que eu coloco para vocês no perfil, vocês vão ter acesso a diversas coisas interessantes. Tá? Então, vocês podem se inscrever para as aulas gratuitas, receber os materiais, vocês vão ter links de livros gratuitos. Tem muita coisa boa. Para acessar, é só clicar no link da descrição. Certinho? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar com a nossa aula. E daqui a pouquinho eu já mostro para vocês mais do Clube de Alemão por dentro, tá? Vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Eu vou começar pelas dúvidas que vocês me enviaram, tá? E a primeira delas seria sobre a posição dos verbos nos diferentes tipos de frases. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês os tipos de frases que a gente tem. Quais são os tipos de frases? Bom, vamos lá. Nós temos um tipo de frase que a gente chama de frase declarativa. Tá? A frase declarativa são aquelas afirmações ou negações, ok? Nós temos também outro tipo de frase que seria a pergunta, gente, tá? Então a gente tem frase interrogativa, que são as nossas perguntas. Aí, dentro das frases interrogativas, a gente vai ter as frases ja, nein, ele colocou já aqui, né? Ja, nein, Fragen, que são perguntas de sim ou não, e nós temos as W-Fragen, que são perguntas com W. Já vou ensinar para vocês tudo isso, não precisa se preocupar. Além disso, nós temos um outro tipo de frase também, que a gente chama de frase, que são os comandos, tá? Imperativa, que seria comandos, quando você vai pedir para alguém fazer algo para você. Então aqui eu vou ensinar para vocês como fica a posição dos verbos nas diferentes tipos, né, nos diferentes tipos, aliás, de frases do alemão. A começar pela frase declarativa. Em alemão a gente chama esse tipo de frase de Aussagesatz, ok? Aussage é uma declaração e Satz é frase ou oração. Veja, no alemão nós temos uma regra que diz, tá, que o verbo conjugado fica na segunda posição da frase. Então, é bem simples essa regra. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, a seguinte... Deixa eu colocar uma tabelinha aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de nós entendermos, tá? Quando eu falo assim, olha, eu como uma maçã, ok? Neste caso, nós temos... Eu vou impedir que ele coloque aqui com letra maiúscula para a gente. Eu como uma maçã. Eu tenho a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Perceba, nós temos aqui uma frase declarativa, porque é uma afirmação. Em alemão vai ser Ich esse einen Apfel. Ok? Então vocês perceberam o quê? Que o verbo de fato ficou aqui na segunda posição. Porém, vamos supor que eu queira dizer algo do tipo... No português, para dizer eu como uma maçã, a gente também pode falar assim, uma maçã, vírgula obrigatória, tá? Eu como. Então aqui, olha, na primeira posição eu tenho uma maçã, na segunda eu tenho eu, na terceira eu tenho o verbo. No alemão isso nunca vai
dá certo, porque o alemão diz que o verbo precisa estar na segunda posição obrigatoriamente. Então, para eu dizer uma maçã eu como em alemão, se eu quiser começar pelo uma maçã, então ficaria assim: einen Apfel esse ich. Então, gente, seria como se eu estivesse falando literalmente uma maçã como eu. Em alemão, isso é obrigatório, tá? Então, se vocês sabem essa regra que diz que o verbo conjugado fica na segunda posição, então é só lembrar, conjugado na segunda posição, vocês sempre vão acertar. Vamos dar aqui um exemplo negativo. Por exemplo, eu trabalho, eu não trabalho no sábado. Vamos dizer assim, tá? Eu trabalho em alemão seria ich arbeite. Eu não trabalho, ich arbeite nicht. E no sábado seria am Samstag. Então, perceba, aqui eu tenho primeira posição, segunda posição está o verbo conjugado, tá? Mesmo em frases o que? Negativas. Se a gente fosse pegar no português, a gente tem um não que ele vem antes do verbo. Então o verbo aparece no português na terceira posição. No alemão isso nunca vai poder acontecer. Então em alemão não existe frases do tipo ich nicht arbeite am Samstag. Por quê? Porque o verbo precisa estar na segunda posição, mesmo que seja uma frase negativa. Então, declarativas, verbo conjugado na segunda posição. Super importante, ok? Vamos para as frases interrogativas, que são as nossas famosas perguntas. Existem dois tipos de perguntas no alemão. Primeiro, nós temos a pergunta que nós falamos Ja, Nein, Frage, tá? No singular, ou Ja, Nein, Fragen, no plural. Essas perguntas são basicamente aquelas que nós respondemos com sim ou não. Quando a gente tem esse tipo de pergunta, o verbo fica na primeira posição. Então, verbo na primeira posição, logo no início. Como assim, Alex? Uma coisa é eu falar assim: eu como maçã. Eu falei para vocês que para falar essa afirmação em alemão seria ich esse Apfel, ou eu como uma maçã, ich esse einen Apfel. Para eu fazer uma pergunta, no português basta que eu mude a entonação. Então eu vou falar eu como uma maçã, perceba que eu dou uma entonação ali no verbo. No alemão não basta que eu mude a entonação, eu preciso obrigatoriamente colocar o verbo na primeira posição. Então ele troca de lugar com o sujeito. Então, para perguntar se eu como maçã, em alemão eu vou falar esse ich Apfel. Vou colocar aqui uma maçã, né, que fica melhor do que maçã. Esse ich einen Apfel. Entenderam? Então, em respostas, né, em perguntas para as quais nós temos as respostas sim ou não, eu sempre coloco o verbo na primeira posição. Qual que seria a resposta a essa pergunta? Pode ser ja, se for sim, ou pode ser nein, se for não. Por isso que eu chamo de pergunta de sim ou não. Ja, nein, Frage. Só que em alemão nós temos perguntas com W, que são as famosas W-Fragen. Por que W-Fragen? Primeiro, a letra W em alemão nós dizemos V, tá? Nós pronunciamos V. E todas as perguntas, né, no alemão, elas são começadas pela letra W. Quais são as perguntas? Eu até coloquei uma colinha aqui para eu não esquecer de nenhuma. Nós temos was, que seria o que. Nós temos wie, que é como. Nós temos wann, que é quando. Nós temos, deixa eu ver, eu coloquei todas aqui para eu não esquecer. Wo, que é onde. Nós temos woher, que é de onde. Nós temos wohin, que é aonde, né? Ou para onde. Nós temos várias outras que são mais, digamos assim, compostas, tá? Por exemplo, wie lange. Wie lange seria quanto tempo? Ou então, wie oft. Com que frequência? Tá? Temos também, por exemplo, warum, que seria porquê, o porquê da pergunta, tá?
Então, pessoal, vocês perceberam, né, que as perguntas no alemão elas começam com a letra W. Na verdade, o tipo de palavra que a gente chama, né, essas perguntas no português, a gente chama de pronome interrogativo. É um nome bonito para essas perguntinhas, tá? No alemão, onde é que o verbo vai aparecer? Ele aparece sempre colado com a V-frage. Então, o verbo aparece colado com a V-frage, ou seja, na posição 2. Qual que seria a posição 2? A posição logo em seguida a V-frage. Deixa eu colocar aqui uma tabelinha que vai ficar mais fácil. Então, posição 1, posição 2. Deixa eu até colocar mais uma coluna que eu acho que vai ficar mais fácil. E aqui tanto faz, tá? Quantas posições a gente tiver. Então, se eu quiser perguntar assim, onde você trabalha, tá? Veja, a palavra onde em alemão é wo. Você em alemão é du e trabalha conjugado, né, para a segunda pessoa do singular, que é o du, né, o tu ou você, seria arbeitest. Wo du arbeitest? Errado, gente. Por quê? No alemão, o verbo aparece colado com a V-frage, ou seja, na posição 2. Então aqui eu tenho a V-frage, o verbo ele vai obrigatoriamente ocupar a segunda posição. Então, para perguntar onde você trabalha, eu preciso perguntar wo arbeitest du? Então seria como se eu dissesse em português onde trabalha você. E essa ordem é obrigatória no alemão e isso vai funcionar para todas as perguntas com W, que são todas, né? Alex, e o que acontece quando eu tenho perguntas compostas do tipo quanto tempo, com que frequência, né? Wie lange, wie oft? A mesma coisa. O wie lange, por exemplo, ocuparia a primeira posição. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Por exemplo, com que frequência você trabalha? Ok? Então seria wie oft, ocupando uma única posição, arbeitest du. Tá? Então o verbo, gente, não se confunda, pois no português ele vem depois do sujeito. No alemão ele vem coladinho aqui na pergunta, então ele vem na segunda posição. Combinado? Deixa eu ir acompanhando o chat de vocês aqui. O legal é que hoje está todo mundo prestando muita atenção nas duas redes sociais em que eu estou transmitindo ao vivo. Eu estou percebendo que o pessoal está prestando bastante atenção. Das outras vezes ficou o pessoal escrevendo mais. Então quer dizer que vocês estão gostando. Espero eu que vocês estejam gostando. Estão gostando? Se estão, comentem aí para eu poder saber. E por fim, gente, nós temos as frases imperativas, né? Que são aquelas frases que nós utilizamos para dar comandos. Então é quando você fala assim, coma, beba suco, beba água, né? Coma de forma saudável, são comandos. Hallo Rosa, guten Abend, boa noite para você também. Gente, nas frases imperativas, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês o imperativo formal, tá? O imperativo formal, ele é aquele imperativo formal, que é aquele que a gente vai usar 99,9% das vezes. Por quê? Porque no alemão a gente tem que ter formalidade com as pessoas que a gente não conhece. Então, basicamente, o verbo aparece na primeira posição. Inclusive, para o imperativo informal também ele vai ficar na primeira posição, tá? Mas, olha só que interessante. Eu vou fazer aqui uma comparação de uma afirmação e um comando, que seria uma frase imperativa. A afirmação seria: você come uma maçã. O comando seria: coma uma maçã, ok? Veja, na afirmação nós vamos dizer da seguinte maneira em alemão: Sie essen. Lembrando que eu estou utilizando aqui o alemão formal, por isso que eu estou usando o Sie aqui, tá? Não estou usando du, porque eu quero o alemão formal, tá? Sie essen einen Apfel.
Ok? Então vocês perceberam que o verbo está na segunda posição, que é o local correto de ele estar para frases declarativas. E no comando ele tem que aparecer na primeira posição. Então ele fica assim: Essen Sie einen Apfel? Tá? Então ele vem para a primeira posição. Tudo bem? Doc Jordan, muito obrigado. Obrigado aí pelo apoio. Fico muito feliz que você gosta aí da minha didática. Fico muito feliz mesmo. Bacana demais. Vielen Dank. Entenderam, pessoal? Então, essa foi a primeira dúvida aí que vocês me enviaram. Catarina, quando estão acontecendo essas aulas aqui? Só no mês de outubro de 2025, todas as quintas-feiras, às 14 horas do horário de Brasília. Ok? Malu Kestler, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho, viu? Então, gente, lembrando, hein? Então, no mês de outubro, a gente tem aulas 2 vezes por semana, aulas gratuitas, tá? Então, nós temos nas quintas-feiras, aliás, nas quintas, às 14 horas do horário de Brasília, tá? No Insta e no TikTok. E também nos sábados, nós temos às 10 horas da manhã do horário de Brasília no YouTube. Tá? Então estou esperando vocês. Alex, como que eu faço para receber os links das aulas e os materiais em PDF das aulas de sábado? Muito, muito, muito fácil. Basta que para isso você entre no link que está na descrição aqui do perfil e vocês vão caminhando aqui, ó, com essa setinha, vai ter um momento que vocês vão chegar em aulas gratuitas. Onde está? Aqui, ó, aulas gratuitas. Aí é só clicar aqui que vocês vão ser redirecionados para o nosso grupo do WhatsApp. Aí eu mando para vocês no WhatsApp, tá? Obrigado, Damiana. Vielen herzlichen Dank. Muito obrigado mesmo, tá? Poderia ser para sempre essas aulas? Quem sabe no futuro a gente não implementa algo assim, né? Pois é, eu ia ficar muito feliz. Vamos ver, quem sabe no futuro a gente não faz algum projeto de ter aula sempre também aqui nas redes sociais, né? Eu ia ficar feliz. Vamos lá, mais dúvidas que eu recebi de vocês. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu já falei. A negação com nicht e kein, gente. Essa é clássica. Eu acho que eu recebo essa dúvida assim quase todos os dias, tá? Negação no alemão. Bom, é muito fácil você entender a negação no alemão se você entende a afirmação. Uma das coisas que eu percebo que os professores gostam muito de ensinar quando eles falam sobre a negação no alemão, eles falam assim, olha, nicht ele vai negar o verbo, o adjetivo, o advérbio, nega uma frase inteira, e o kein nega substantivo. Gente, eu não gosto dessa explicação, tá? Eu acho que essa explicação ela atrapalha mais do que ela ajuda. A explicação que eu gosto é o seguinte: eu quero ensinar para vocês 4 exemplos de frases e esses 4 exemplos, vocês, por meio deles, vocês vão conseguir entender sempre as negações no alemão. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou escrever 1, 2, 3 e 4. E eu quero que vocês descubram qual é a diferença entre essas frases. Eu vou escrever frases afirmativas, ok? Então vamos lá. Eu vou dizer o seguinte: Ich esse ein Brot. Significa eu como um pão. Eu não vou colocar aqui por enquanto a tradução, não. Eu vou falar para vocês oralmente a tradução, depois eu coloco, tá? A segunda frase seria Ich esse Brot. A terceira seria Ich esse das Brot. E a quarta seria Ich esse. Qual que é a diferença entre essas frases? Vamos lá. A primeira é esta de cá. Vamos ver. Aqui eu vou colocar de vermelhinho também. Aqui eu vou colocar ele de roxo. E aqui eu vou colocar basicamente isso daqui, de roxo também. O que a gente está vendo aqui nessas frases? A primeira frase é Ich esse ein Brot.
Pessoal, cuidado, hein? Porque Brot em alemão significa pão, só que é aquele pão grandão, tá? Aquele pão, por exemplo, pão francês que a gente come, ou pães menores, em alemão nós chamamos de Brötchen, que são aqueles pãezinhos individuais pequenininhos, são Brötchen. Se você fala, por exemplo, ich esse ein Brot, a pessoa que está escutando, ela vai entender que você comprou um pãozão desse tamanho e está comendo aquele pão inteiro, tá? Então, Brot não é aquele pão pequenininho, isso é Brötchen. Aquele grandão é o Brot, tá? Dabei e vorbei, já vou explicar para você, Tessia. Vou até escrever aqui para eu não esquecer, tá? Já vou anotando aqui. Dabei, vorbei, ok? Vamos lá. Gente, na primeira frase eu tenho o que nós chamamos de artigo indefinido, tá? O que seria artigo indefinido? Seria o ou uma do português. Aqui eu estou falando, eu como um pão. Na segunda frase, então aqui, ó, eu vou colocar aqui que eu tenho artigo indefinido. Aqui eu tenho ich esse Brot. Neste caso, eu não tenho artigo, nem definido, nem indefinido. Catarina, baguette. Em alemão, né, baguette, nós falamos baguette, se escreve dessa maneira como você escreveu aí, tá? Tem a pronúncia do francês e é igualzinha, é a baguette mesmo, tá? Que é aquela baguette grandona. Mas Brot não é necessariamente baguette, é aquele pão diferente, aqueles pães maiores, tá? Que a gente corta em fatias. Vamos lá. Neste caso aqui eu não tenho artigo, então nenhum artigo, tá? Eu só estou falando que eu como pão. Aqui, gente, eu falo, eu como o pão. Veja, aqui eu tenho algo que eu chamo de artigo definido. Indefinido, um, definido, o. Então aqui é artigo definido. E por fim, aqui eu simplesmente falei essa. O que seria essa? Eu como. Então aqui, gente, eu simplesmente tenho o verbo, só verbo. Não estou falando o que eu como, não tem artigo definido, não tem artigo indefinido, só tem verbo, tá? Neste caso, na hora de criar, tá, a negação, o que eu vou fazer? Quando eu tenho artigo indefinido e nenhum artigo, aí eu vou usar o kein. Simples assim. Já vou colocar aqui para vocês. Quando eu tenho artigo definido ou eu tenho só verbo, eu vou utilizar o nicht, que são as formas de negar que eu tenho no alemão. Então vamos negar essa primeira frase aqui, ich esse ein Brot. Eu basicamente pego a frase e transformo o ein em kein. Ich esse kein Brot. Isso quer dizer, eu não como pão. Ou literalmente, tá? Eu como nenhum pão. Em alemão, a palavra kein, ela além de ser considerada um artigo de negação, ela também é a palavra nenhum, tá? Então, nós vamos colocar o kein. Só pensar que tem um K aqui antes, né? Então, eu não como pão, ich esse kein Brot. Ok? Agora, quando eu tenho frases em que eu não tenho nenhum artigo, também vai ser a mesma coisa. Ich esse kein Brot. Eu não como pão. Depois tem o nicht, né? Quando eu tenho frases em que a afirmação tem um artigo definido, do tipo eu como o pão, aí sim eu vou usar o nicht. Então eu vou fazer assim, olha. Eu não como o pão, vai ser ich esse nicht das Brot. Ou também ich esse das Brot nicht. O nicht, gente, ele é um advérbio, então ele pode ficar tanto aqui quanto aqui. Ele só não pode ficar antes do verbo, pelo que eu falei com vocês no início da aula, né? Que o verbo tem que ficar na segunda posição, tá? Mas tanto faz falar assim ou assim, ambos estão gramaticalmente corretos e quer dizer eu não como o pão. Então, neste caso, eu tenho um artigo definido, eu preciso negar com nicht. E por fim, eu tenho só o verbo. Quando eu falo eu como, qual que seria a negação? Ich esse nicht. Eu não como. Certinho?
É simples. Eu acho mais fácil ensinar essas 4 frases do que falar assim para vocês. O kein, ele vai negar substantivos, o nicht vai negar frases, adjetivos, advérbios. Eu não gosto de explicar assim. Eu prefiro dar a frase afirmativa e depois dar a frase negativa, tá? Vamos ver, me perguntaram sobre vorbei e dabei, tá? Vamos lá. Vorbei e dabei. Vorbei é uma palavra que ela pode dar a ideia de quando você vai passar em algum lugar. Por exemplo, o vorbei pode dar 2 ideias. Passar em algum lugar, tá? Ou dar a ideia de término, fim. Como assim? Vamos lá. Quando você fala ich gehe, você está falando eu vou. Agora, aliás, deixa eu falar assim, ich gehe, eu vou. Se você fala ich gehe vorbei, quer dizer eu vou dar uma passada, tá? Ou eu dou uma passada. Então, o vorbeigehen, basicamente, ele dá a ideia de passar em algum lugar, tá? E vamos supor... se eu quero falar assim, ist gelaufen, quer dizer, pode ser ele correu ou ele andou, vai depender do contexto, tá? Se eu falo assim, ist vorbei gelaufen, eu estou falando que ele deu uma passada, então ele andou, ele passou por aqui, tá? Então, o vorbei, ele dá essa ideia de passar mesmo em algum lugar, ou ele dá a ideia de término. Quando você usa ele para dizer que algo terminou. Por exemplo, es ist seria tá? Ou está. Es ist vorbei, está terminado. Então, ele significa também terminado, dar uma passada ou terminado. Nada a ver uma coisa com a outra, né? O alemão tem essas questões, assim, de uma mesma palavra ser usada em contextos completamente diferentes. Por exemplo, também se eu quiser dizer as férias acabaram, tá? Em alemão eu posso falar die Ferien. Ferien são normalmente férias de escolas e der Urlaub seria férias de trabalho, tá? Sind vorbei. Ok? Ou der Urlaub ist vorbei. Ist vorbei. Certinho? Agora, o dabei, gente, ele vai significar várias coisas. Ele significa a presença em alguma coisa. Então, vorbei dá a ideia de presença. Quando você diz assim, olha, kommst du mit? Aí eu estou perguntando, você vem junto? Você vem com a gente? Aí você responde, ja, ich bin dabei. Sim. Eu estou nessa, eu tô nessa. Sabe quando você fala assim, tô nessa, conte comigo. Seria ich bin dabei. Ele dá a ideia de marcar presença. Sim, vou marcar presença. Tá? Então ele dá essa ideia de presença. Aí outra coisa. Você está telefonando para alguém, tá? Vamos supor que você esteja viajando, você está na Alemanha, você está telefonando para alguém, você está viajando comigo, com o Alex. Tá? E você fala, mamá, você está ligando para sua mãe, mamá, Alex ist dabei. Alex ist dabei. Quer dizer, a gente não tem uma tradução literal para isso no português, mas basicamente quer dizer Alex está presente. Então, dabei dá a ideia de presente, ok? Só que o dabei, ele também pode dar a ideia de no processo de. Como assim? Quando eu falo hat sich verletzt. Aqui eu falei, ele se machucou. O verbo verletzen, ele é reflexivo, a gente se machuca, né? Então, hat sich, ele se
machucou, ok? Agora, para eu falar assim, ele se machucou nesse ínterim, ou nesse processo ínterim, ou nesse processo, ou seja, vamos supor que você esteja falando, o contexto seja você fez uma viagem a cavalo, ou então você fez uma trilha. Aí você está falando que alguém se machucou nesse contexto, nesse processo de viajar, nesse processo de fazer a trilha. Aí você coloca o dabei. Então, hat sich dabei verletzt, quer dizer, ele se machucou nesse ínterim, nesse processo. Ok? Ensinar também frases do Brot com adjetivos. Claro, eu vou simplesmente colocar nessas frases aqui os adjetivos, tá? Então, por exemplo, eu como um pão grande. Em alemão seria Ich esse ein großes Brot. Ok? Aí a negação seria Ich esse kein großes Brot. Ok? Então, eu não como pão grande. Ou eu não como um pão grande, né? Outro. Ich esse das leckere Brot. Eu como pão gostoso. Então, ich esse nicht das leckere Brot. Ou ich esse das leckere Brot nicht. Eu não como pão gostoso. Tá? Aí aqui não tem adjetivo. Ok? Alguém fez outra pergunta. In Deklination. Boa! Boa ideia. Nossa, essa é bem mais intensa. Vou responder sim com o maior prazer, tá? Então vamos lá. In Deklination. Pessoal, existe uma declinação no alemão que ela é diferente de tudo, que é uma declinação especial que a gente faz com. Primeiro vamos entender o que é declinação. Declinação são aquelas modificações, aquelas alterações que as palavras recebem, né? Que as palavras sofrem quando eu tenho uma função associada a elas. Então, gente, basicamente, declinação é alteração. E para que as frases sofrem declinação? Por que a gente tem declinação? Para identificar a função da palavra na frase. Só um exemplo rápido aqui para que isso fique claro para vocês. Se você fala assim, der Mann, você está falando o homem, só que é o homem que faz. Se você fala den Mann, é o homem que sofre. Que sofre não no sentido de sofrimento, mas que sofre a ação do verbo, tá? Por exemplo, quando você fala der Mann sieht, o homem vê, então é ele quem está fazendo a ação. Se você fala ich sehe den Mann, eu vejo o homem que sofre a ação de ser visto. Então, o der, que seria o, né, de o homem, virou den, ou seja, ele sofreu uma transformação. Quando algo sofre transformação, essa transformação que as palavras sofrem, nós chamamos de declinação, tá? Que é a alteração ou transformação. E para que elas sofrem essas transformações? Para identificar sua função na frase. Eu sei que quando alguém fala den, eu sei que é aquele que está sofrendo a ação da frase, não quem está fazendo. Mas vamos voltar para en declination, que é uma declinação especial, tá? Então, eu vou colocar aqui ela como especial. Vou dar um spoiler para vocês, gente. No mês de novembro, vocês pediram tanto. No mês de novembro, nós vamos fazer um evento sobre declinações, gratuito, um curso de declinações, hein, gente? Vou ensinar para vocês as declinações gratuitamente. Spoiler, vou ficar caladinho, depois eu falo mais sobre isso, tá? Vamos lá, gente. A endeclinação, a gente vai utilizar, que é basicamente, ela adiciona um N a alguns substantivos. O que são os substantivos? São os nomes que a gente dá para as coisas, não é verdade? Então, a endeclinação, ela vai adicionar um Nzinho a alguns substantivos. Só que esses substantivos, eles têm que cumprir alguns pré-requisitos. São substantivos masculinos que tenham a ver, aliás, que representem
vou colocar aqui, representam animais ou pessoas. Ok? Um exemplo de substantivo masculino que representa uma pessoa. Der Journalist seria o jornalista. Ok? Veja, o jornalista, se eu falo o seguinte, o jornalista vê o jornalista. No português, nós temos o jornalista, que aqui eu vou colocar ele de azulzinho, para representar o nosso sujeito, e aqui eu vou colocar de vermelhinho para representar o nosso objeto direto. O objeto direto é quem sofre a ação, tá? Do verbo, quem está sendo visto neste caso. No alemão, o jornalista azul e o jornalista vermelho, embora no português sejam escritos de forma idêntica, no alemão eles vão ser escritos de forma diferente. Por quê? Porque no alemão eu tenho que declinar, eu tenho que transformar as palavras para que elas tenham, para identificar a função delas nas frases. E, no caso, o jornalista em alemão é der Journalist. Ver, né, do verbo sehen, é sieht. Der Journalist sieht den Journalisten. Então, o que, que acontece? Recebe um N ou é N, tá? Pode ser N se a palavra terminar, por exemplo, em consoante. Terminou num T de tatu, né, que é uma consoante, a gente coloca um EN. Então, o que, que modificou aqui, gente? A primeira coisa, o jornalista, que é quem faz a ação, que é o sujeito, no alemão a gente fala que isso é nominativo. Agora, o jornalista que está sendo visto, ele está sofrendo a ação, que é o objeto direto, no alemão a gente chama de acusativo. Então, der no nominativo, den no acusativo. Só que tem um plus, que seria, jornalista é um substantivo que se trata de é um substantivo, em primeiro lugar, masculino, tem que ser substantivo masculino. Em segundo lugar, tem que ter a ver com pessoa ou animal. Jornalista é uma pessoa, então ele ganha um N, por isso que chama N-declination. Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é a palavra der Junge. Der Junge é um menino, ok? Se eu falo assim, o menino conhece o menino. Ou então conhece um menino. Eu vou colocar conhece o menino. Aqui nós temos uma situação semelhante à que eu fiz aqui em cima. Nesta frase, eu tenho três coisas importantes. A primeira delas é o sujeito, que é quem realiza a ação do verbo. Eu tenho o objeto direto, que é quem sofre a ação do verbo. E eu tenho o verbo em si. O menino, em alemão, é der Junge. O verbo conhecer é kennen. Quando eu conjugo, né, para a terceira pessoa do singular, o menino, ele kennt, ok? Agora, o menino vermelhinho aqui, ele, gente, é quem está sofrendo a ação de ser conhecido. É ele que é conhecido. Então, em alemão, o objeto direto, eu falei para vocês que a gente chama de acusativo, o der vira den. Igual a gente viu no den Journalisten aqui. Só que o Junge, vocês concordam comigo que é um substantivo masculino? Sim. É um substantivo masculino que tem a ver com uma pessoa. Menino não é uma pessoa? Sim. Então ele recebe um N de nariz. Então, den Jungen. Para dizer o menino conhece o menino em alemão, basicamente o der se torna den. Isso é uma declinação que a gente chama de acusativo, tá? E o Junge ganha um N de nariz. Esse N de nariz a gente chama de N-declination, certo? Agora, eu tenho só uma curiosidade para vocês. Curiosidade. Eu falei para vocês que precisa ser substantivo masculino e tem que ter a ver com pessoa ou animal. Só que existe um único substantivo que sofre N-declinação, que ganha declinação, que ganha esse N e que não é masculino. É o substantivo coração. Pois é, em alemão, coração é um substantivo neutro, das Herz, tá? Das Herz. Só que ele vira, no caso, das Herzen. Ou
dem Herzen, dependendo do dem Herzen, ou des Herzen, dependendo da declinação, se for acusativo, dativo ou genitivo, tá? Então, no alemão, nós temos um... Deixa eu colocar aqui assim, ó. A gente tem... Eu vou colocar as cores. Pessoal, por que o Alex coloca azul, vermelho, verde e roxo? Porque essas são as cores que nós utilizamos lá no Clube de Alemão para as declinações. Nos nossos materiais, a gente sempre coloca coloridinho para vocês associarem cores à declinação para facilitar o aprendizado de vocês, tá? Então, existe um único substantivo que sofre em declinazione, que não é masculino, que é o coração. Fácil de lembrar, não é? Preciso de uma aula de preparatório para o certificado A1. Damiana, que coisa boa que você perguntou. Vamos lá. Eu vou te dar duas opções. Uma opção excelente e uma opção ultra, mega, super, duper excelente, tá? A opção excelente é essa de cá. Quando você entra no nosso canal do YouTube e você vai vir aqui em playlists, tá? Você vai ter a playlist que você vai ver o rostinho da professora Lud Fonseca, certificado A1 de alemão, curso completo. São 14 aulas 100% gratuitas em que a professora Lud Fonseca ensina você a passar no A1, tá? Agora, essa é uma opção excelente, uma opção gratuita e eu mostro para vocês. Agora, se você quer uma opção melhor ainda, uma opção que você vai ter todas as suas dúvidas sanadas, você vai ter professores para tirarem todas as suas dúvidas, você vai ter aula de conversação, você vai ter aula ao vivo, você vai ter todo o material que você puder e quiser, você vai baixar, você vai ter no Clube de Alemão. O Clube de Alemão, pessoal, para quem não sabe, não é um curso de alemão, ele é uma assinatura que te dá acesso a todos os cursos de alemão que você possa precisar, desde o A0, que é aquela pessoa que não fala uma palavra, tá? Até o avançado. Dentre os nossos cursos, nós temos um curso super especial que se chama Ninja da Certificação. O Ninja da Certificação, ele é ministrado pela professora Lud Fonseca e por mim, e é um curso voltado para fazer com que você passe nas principais, nas maiores certificações oficiais de alemão, por exemplo, o TEC e o Goethe. Então aqui, quando você entra no Ninja da Certificação, que faz parte da assinatura do Clube de Alemão, você vai ter aqui, olha, aulas completas com material, não apenas com material, tá? Mas com toda a resolução dos exercícios, resolução de provas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, eu vou abrir aqui para vocês ao vivo, para vocês verem como funcionam, tá? Olha só, nesta aula aqui, olha, eu estou resolvendo a parte de escuta do take. Olha só, vocês têm a aula aqui, no caso, este curso aqui é ministrado por mim, né? Então vocês têm a aula completa aqui comigo, tá? A gente resolve a prova juntos. E aqui, gente, vocês têm um material em que eu ensino passo a passo como resolver. Então, olha só como é que é legal. Eu falo assim, olha, o objetivo, a estratégia, a transcrição dos áudios, inclusive, a gente faz juntinhos a prova. Todas as provas a gente faz juntinhos, tá, gente? Então, é uma opção super completa e eu sugiro que você dê uma olhadinha. Eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá? Thales Felipe, falar sobre as preposições, é claro, com o maior prazer, tá? Então vamos lá, no alemão nós temos preposições e as preposições elas estão ligadas a casos, tá? Então, gente, o que é uma preposição? Basicamente é uma ponte entre verbo e complemento. O que é complemento? É tudo aquilo que completa a ideia do verbo. Quando eu falo, por exemplo, eu compro, aliás, eu compro, você entende que é o ato. Eu não estou mostrando, né, gente? Desculpa. Eu tinha escrito aqui, olha, preposição, ponte entre verbo e complemento, tá? Eu compro, você está simplesmente falando que você realiza a ação de comprar. Agora, quando você fala assim, eu compro um presente, você está complementando a ideia dizendo o que você compra. Agora, quando você fala, eu compro um presente para mim,
tá? Esse para mim também é um complemento. Você está dizendo para quem você compra. Neste caso, você está utilizando uma preposição. A preposição para, ela tem muitas utilizações no português. E no alemão também, né? Só que no alemão, as preposições, elas estão ligadas aos casos gramaticais. Então, deixa eu colocar aqui, peraí, olha. Eu tenho a minha colinha aqui, gente, porque são tantas preposições. Ah, aqui tá ótimo. Isso aqui vai ser ótimo. É uma imagenzinha que eu coloco aqui, ó. Meio ruinzinha essa imagem. Deixa eu ver se eu deixo ela menorzinha para facilitar a nossa visualização, tá? Só um instantinho. Deixa eu deixar ela menorzinha. Opa! Aqui. Assim vai dar para a gente ver melhor. No alemão, nós temos então diversas preposições. Essas aqui são todas as preposições que a gente tem no alemão. E as preposições, tem algumas que eu acho que não estão aí não. Elas vão depender, o uso delas vai fazer com que a gente tenha que utilizar um determinado caso gramatical. O caso gramatical, gente, tem a ver com a declinação. Ele basicamente, quando eu falo caso gramatical, eu estou falando da função, tá? Quando eu falo dativo, eu estou me referindo ao objeto indireto, que é aquele para quem a ação é feita, né? Para quem a ação é destinada, ou quem está recebendo o resultado da ação. Quando eu falo acusativo, eu me refiro ao objeto direto, que é quem sofre a ação, tá? Então, no alemão, por exemplo, essas preposições que estão aqui em amarelo, elas são exclusivas do dativo. Então, toda vez que você utilizar essas preposições, você obrigatoriamente precisa declinar a palavra. Eu não vou dizer todas aqui, mas eu vou dizer, por exemplo, olha só, o mit. Mit significa com. Mit é com. Aqui no diagrama, vocês podem perceber que ele é obrigatoriamente utilizado com o dativo. Então, veja, se eu tenho a palavra das Auto, que significa o carro, tá? Isso daqui está no nominativo. O carro no dativo seria dem Auto, tá? Que seria o carro, só que no dativo. Então, se eu falo com o carro, eu não posso falar mit das Auto. Por que não, Alex? Porque eu estou usando uma preposição de caso dativo. Então, eu tenho que utilizar o dativo de Auto, que é dem Auto. Então, tem que ser mit dem Auto. E eu tenho preposições que elas são de uso exclusivos do acusativo. Por exemplo, a preposição bis, que é até, durch, que é através de, für, que é para, ohne, que é sem, gegen, que é contra, e que é ao redor de. A gente usa só com acusativo. E nós temos algumas preposições que estão entre dativo e acusativo, que a gente chama de Wechselpräpositionen, que são preposições de caso múltiplo, ou de múltiplos casos, que a gente usa tanto com dativo quanto com o acusativo. Por exemplo, a preposição en, que é em, né? A gente usa tanto com dativo ou com acusativo. Inclusive, eu vou ensinar isso para vocês, eu vou dar aqui um exemplo para que isso fique claro para vocês, tá? Então, o que são as Wechselpräpositionen? Que são preposições de uso tanto para o acusativo quanto para o dativo. Quando é que eu vou utilizar o acusativo? Quando eu tenho algum movimento, deslocamento, ou então mudança de estado. O dativo, ele basicamente indica o local onde a ação ocorre. Então, veja, eu tenho a preposição in. In significa em alemão em, a, etc. Para, a depender, mas é em ou a, tá? Só que o em, gente, a gente utiliza para poder indicar onde alguma coisa acontece. E o a gente utiliza para indicar a direção. Se eu falo, por exemplo, eu vou à escola, tá? Esse a seria o a com a, né? A preposição a com o artigo definido feminino a, que é o que a gente chama de contração. E eu tenho, eu estou na escola. Veja, aqui eu estou tendo um movimento e aqui eu estou basicamente indicando o local.
não é verdade? Quando eu tenho movimento, eu tenho que usar o acusativo. Quando eu tenho local, eu uso o dativo. Então, a mesma preposição, que é a preposição in, eu vou usar nas duas frases, porém com casos gramaticais diferentes, que seriam. Isso vai acontecer para todas essas preposições que estão aqui no meio, tá? Então, para falar escola em alemão, deixa eu colocar aqui, ó. Die Schule seria a escola. Em alemão eu tenho nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Tá? Então, no nominativo é die Schule. No acusativo também é die Schule. No dativo é der Schule. E no genitivo também é der Schule. Bem fácil, tá? Então, veja. Quando eu vou falar sobre direção, eu vou usar o acusativo. E quando eu for falar sobre local, eu vou usar o dativo. Então, eu vou falar assim. Eu vou seria em alemão ich gehe in, que é a preposição que eu estou usando, die Schule. Quer dizer, eu vou à escola. Agora, para falar eu estou na escola, eu estou em alemão é ich bin. In seria a preposição em e a escola der Schule. Então, veja, uma mesma preposição pode ser utilizada com dois casos diferentes, tá? Ich gehe in die Schule, mas ich bin in der Schule. Ok? Thales, uma dica para você, tá? Entre no YouTube, no Clube de Alemão, e lá, gente, vocês vão, quando vocês entram no Clube de Alemão no YouTube, vocês vão ver diversas playlists. Lá embaixo, nós temos uma playlist que é, cadê? Curso de declinação do alemão, tá? Nesse curso de declinação do alemão, eu ensino todas as preposições de cada um dos casos, eu ensino a Endeklination, que vocês perguntaram hoje, tá? Inclusive, a aula 10, ó, ela é de Wechselpräpositionen. Eu explico em 18 minutos, é uma aula bem completa, tá? Eu acho que você vai gostar bastante, pode te ajudar bastante, tá bom? Deixa eu ver. Obrigado, Aline. Obrigado de coração mesmo pelo carinho. Valdir fala pomerano. Entende muita coisa. O legal, gente, é que o pessoal que fala os dialetos, né, do alemão, principalmente o pomerano, tem o Hunsrückisch, né, também, que também é muito falado no sul. Quando a pessoa ela aprende o alemão padrão, que é falado hoje na Alemanha, ela aprende assim, gente, num passe de mágica. É muito interessante, porque a pessoa já está habituada com conceitos do tipo posição dos verbos na frase, né? Então é bem legal. Mandando um salve aí para Miller, Jean e Pedran. Um abraço aí para vocês. Tá? Deixa eu ver. Obrigado, Catarina. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Ich esse leckere Kuchen. Está correta a frase? Dois errinhos aí, tá? O Thales, gern geschehen. Com prazer, viu? Por nada, faço com prazer. Vamos lá, doutora Adriana. Vamos. A frase que você escreveu não está correta, tá? Eu vou escrever da forma correta. Eu como bolo gostoso, tá? Deixa eu colocar aqui de preto, que eu acho que fica mais fácil, tá? Vamos lá. Bolo em alemão é Kuchen, desse jeito aqui, ó. A gente escreve com K, tá? K de Katja, Kuchen, tá? E é uma palavra masculina, der Kuchen, o bolo, ok? Quando você pega o adjetivo lecker, lecker quer dizer gostoso. Você precisa colocar ele, assim como no português a gente coloca o O para poder... Engraçado que ele está verde aqui, pronto. O O ele indica algo masculino e o A indica algo feminino, né? Por exemplo, torta gostosa, bolo gostoso. No alemão, o EN vai indicar o masculino. Então, para falar eu como bolo gostoso, você fala ich esse leckeren. Então é esse EN, tá? Leckeren Kuchen. Só que fica um pouco esquisito, tá? No alemão a gente falaria eu como um bolo gostoso.
Fica estranho. Não está errado, gramaticalmente está correto, mas fica estranho. A gente não fala assim. A gente fala ich esse einen leckeren Kuchen. Ou então, você pode falar um pedaço de bolo, ein Stück Kuchen. Tá? Qual que é a diferença entre lächeln e lachen? Bem simples essa. Lächeln. Gente, ele está fazendo tudo verde aqui. Eu não estou entendendo por que está tudo verde. Deixa eu fazer assim, quer ver? Deixa eu tentar. Aqui, pronto. Acho que agora... agora já ficou pretinho de novo. Vamos lá. Lächeln seria sorrir. E lachen seria rir. Tá? Então, lächeln, sorrir, lachen, rir. Ok? Deixa eu ver. Cristine Damasio, muito obrigado. Obrigado a você pelo carinho. Obrigado mesmo. Certo? Deixa eu ver, eu acho que... Ver se eu não pulei nada. Beleza. Deixa eu ver. Certinho. Perfeito. Pessoal, vamos para mais perguntas, tá? Mas antes disso, eu vou fazer uma pausa de 30 segundinhos e eu quero que vocês fiquem aqui comigo, que ainda vem muita coisa boa, tá? O Thales está pedindo para eu explicar o UMTSU, vou explicar com o maior prazer. Pessoal, nós estamos no mês de outubro e vocês sabem muito bem que outubro está relacionado à Oktoberfest. A gente não poderia deixar de lado, né, a Oktoberfest. Então a gente decidiu fazer uma promoção super especial para você que quer levar o seu alemão para um outro patamar, aprender alemão realmente com a melhor escola da América Latina, a única com 99,1% de satisfação, hein, gente, pelos alunos, imagina? E é a maior também da América Latina, já somos mais de 15 mil que estamos aprendendo alemão, né? No nosso caso, eu falo assim como professor aprendendo, porque a gente nunca para de aprender, né? Então, todo dia eu aprendo também muito com vocês. Pessoal, quem se matricula neste mês de outubro no Clube de Alemão, além de ganhar uma mentoria ao vivo com a professora Lud Fonseca, e essa mentoria, gente, é muito difícil de ela fazer essa mentoria ao vivo, hein? Todo mundo ganha que entra nesse mês, tá? Quem sabe, quem já participou das mentorias da professora Lud Fonseca sabe que elas são transformadoras. É um imenso presente que vocês vão estar ganhando, tá? E vocês também concorrem a uma TV de 55 polegadas para vocês aprenderem alemão. Imagina assistindo o Clube de Alemão com a professora Lud, o professor Alex, numa TV grandona aí para vocês. Então vocês concorrem a uma TV de 55 polegadas. Além disso, todos os sábados às 10 horas do horário de Brasília, vocês têm um encontro marcado lá no YouTube com aulas gratuitas. Esse mês é curso de leitura em alemão. A professora Lud Fonseca está ensinando para vocês como ler em alemão. Então ela ensinou na última aula como ler histórias em alemão. Na primeira aula ela ensinou como ler notícias em alemão, não lembro. Mas enfim, são aulas muito, muito, muito bacanas e vocês podem ser sorteados ao longo dessas aulas, hein? Então tem prêmios. Quem está ao vivo aos sábados às 10 horas do horário de Brasília lá no YouTube com a professora Lud Fonseca está concorrendo a diversos prêmios, tá? Pessoal, mais uma vez mostrando aqui para vocês rapidinho, o Clube de Alemão, para quem não sabe, não é um curso de alemão, mas sim todo um ecossistema completo com tudo que vocês precisam para poder aprender alemão. Seja você do nível mais básico até do nível avançado, você que queira aprender alemão para a área da saúde, você que queira aprender alemão por hobby, para todas as necessidades de aprendizado existe um clube de alemão. E quando você entra no clube de alemão, você tem acesso a tudo isso que eu vou falar aqui para vocês. Vocês têm acesso aos cursos, deixa eu voltar aqui. Vocês têm acesso aos cursos de alemão do mais básico até o avançado. Eu não sei por que a página quebrou aqui. Deixa eu só ver o que pode ter sido aqui. Eu volto aqui a câmera para mim. Ah, tá, já entendi. Deixa eu só atualizar a página aqui, que ela deu um probleminha, mas não tem problema não. Voltando. Então vocês vão ter os cursos completos aqui de alemão, vocês vão participar do Clã de Alemão, que é uma comunidade para pessoas como você também que estão estudando alemão.
para cada um dos níveis de alemão. Gente, A0, A1, A2, B1, B2, C1, tem aulas ao vivo toda semana, 2 aulas ao vivo com professores, além das aulas gravadas, é claro, e também toda semana tem aula de conversação, tem o Ninja da Certificação para você que quer tirar sua certificação de alemão, tem alemão para a área da saúde, alemão com música, alemão em contexto, alemão suíço, e vários outros cursos muito, muito, muito bacanas. E eu tenho certeza, se vocês quiserem tirar do papel aí esse sonho de aprender alemão, o momento é agora e você ainda concorre a uma TV de 55 polegadas. Voltando aqui para as dúvidas de vocês, né? O und zu, gente, ele é uma expressão, na verdade, ele é uma construção que a gente tem no alemão que vai indicar, então serve para indicar a finalidade, tá? De alguma ação. Então, quando você fala assim, eu estudo alemão para viajar, por exemplo. Qual é a finalidade para a qual você estuda alemão? Para viajar. Então, neste caso, você vai utilizar o zu. Só que ele é composto por 2 partes. Você vai falar o aí você fala aqui o complemento todo da sua frase, e depois você fala o zu, que vem coladinho no verbo, tá? No verbo, no infinitivo. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo no infinitivo. E o viajar, eu vou colocar aqui de laranjado. Aí eu falo assim, eu estudo alemão seria ich lerne Deutsch, vírgula obrigatório, tá? Antes do zu reisen, para viajar. Então eu falei para vocês que o zu vem sempre coladinho aqui com o verbo, né? Só que, pessoal, vai acontecer de nós termos frases mais complicadas, do tipo, eu estudo alemão para viajar. Vamos falar assim, eu estudo alemão para conversar com, sei lá, meus amigos. Tá? Qual é a finalidade de você estudar alemão? Conversar com seus amigos. Vamos lá, eu estudo alemão, ich lerne Deutsch. Depois eu tenho a vírgula obrigatória antes do zu. Aí eu coloco aqui, olha, zu, aí conversar com os meus amigos. Veja, em alemão nós temos, deixa eu só colocar aqui assim, olha, conversar com os meus amigos. Conversar em alemão é reden, ou então pode ser sprechen. Sprechen é falar, reden é conversar, tá? Depois eu tenho com meus amigos, mit meinen Freunden, tá? Com meus amigos. Aí, eu coloquei o zu aqui, depois eu vou colocar conversar com os meus amigos. Conversar seria reden. Depois, com meus amigos, mit meinen Freunden. Ich lerne Deutsch, zu reden mit meinen Freunden. Errado, gente. Por quê? Veja, o vem primeiro, depois vem todo o complemento da frase, e o zu vai no finalzinho com o verbo no infinitivo. Então, vamos lá. O verbo no infinitivo está aqui, que é o conversar, então ele vem aqui para o final, junto com o zu. Então, olha só, tudo o que eu vou colocar aqui de verde, gente, vai ser o complemento da minha frase. Era para ser verde. Tá? E o que eu vou colocar aqui de... colocar tipo um azul, vai ser o verbo no infinitivo. Então, o zu ele é utilizado dessa forma. Então, ich lerne Deutsch, mit meinen Freunden. Primeiro eu falo o complemento, tá? Com os meus amigos. Zu, com o verbo, zu reden. Tá? Então, uma construção um pouquinho mais chatinha ali, mas só que rapidinho vocês aprendem. Tá bom? Deixa eu ver. Só para... Beleza. Estava mandando aqui uma mensagem aqui para a equipe.
Vocês enviaram mais perguntas aqui, eu já vou responder para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Daiane, como utilizar o so das, damit, dadurch, das. Vamos lá. Temos o so das, nós temos o damit, parecido com o zu, tá? E nós temos o dadurch, tem que ter uma vírgula aqui obrigatória, das, tá? O so das seria de tal modo que, ou então de tal forma que, o damit seria para que, ou a fim de que, com o objetivo de. Dadurch das seria. Pode ser pelo fato de que, ou por meio de, ou então ao se fazer alguma coisa. Deixa eu pensar aqui em exemplo. De tal modo que... Estou com dificuldade assim, para pensar em frase. Deixa eu pensar. Os rodados a gente pode fazer assim, olha. Chove de tal modo... Não, fica meio ruim esse. Deixa eu pensar algum que vale a pena da gente fazer. De tal modo que... já sei. Eu estudo alemão de tal modo que eu viaje para a Alemanha. Então, olha só, eu estudo alemão, ich lerne Deutsch, ok? Vírgula obrigatória neste caso. So dass, de tal modo que, de tal forma que, so dass ich nach Deutschland reise. Então, eu aprendo alemão, eu estudo alemão de tal modo que eu viaje para a Alemanha. Tá? O damit, ele seria similar ao zu, tá? Ele também indica a finalidade, só que ele a gente usa diferente. Então, a gente fala assim, olha, por exemplo, eu aprendo alemão para que eu viaje para a Alemanha. Então, ich lerne Deutsch, vírgula, damit ich nach Deutschland reise. Tá? Agora, temos o dadurch, das, pelo fato de que, por meio de, ao, ou, no que. Se eu quero dizer algo do tipo assim, olha, eu estudo alemão no que eu leio livros, tá, gente? Fica horrível essa frase, mas seria o dadurch, das. Então, em alemão a gente fala assim, olha, ich lerne Deutsch, vírgula, dadurch, dass ich leio livros, Bücher, lese, tá? Esse é um tema um pouquinho mais complicado porque ele se aplica às orações subordinadas do alemão. Para isso, a gente precisa estar lá no B1, B2, que já é um intermediário, tá, do alemão. Então, é um pouquinho mais complicado. Ele pressupõe que a pessoa já tenha um pouco mais de conhecimento. Leda está perguntando, Ieda, né? Se o so das é muito utilizado. Bastante. Deixa eu ver, deixa eu pensar. É utilizado. É com a mesma frequência com que nós usamos, por exemplo, no português, de tal forma que, sabe? Ou de tal modo que é bastante utilizado. Tá certo?
Estamos aí completando já 1h14 de live, hein, gente? Vou ficar mais uns 10 minutinhos e a gente encerra por hoje. Aí só semana que vem. Deixa eu ver mais alguma pergunta que vocês tenham enviado para mim. Ah, tá. Beleza. Comparativo e superlativo. Boa. Comparativo e superlativo. Gente, o que é o comparativo? O comparativo é quando você pega uma qualidade e você vai comparar determinada coisa. Por exemplo, quando você fala fulano de tal é maior do que o Alex. Ou então se você fala assim, tal pessoa é mais educada do que... Então você pega um adjetivo e você faz uma comparação, tá? E o superlativo é quando você coloca no topo. Por exemplo, você pega um adjetivo e você fala, por exemplo, grande. Qual que é o superlativo de grande? É o maior, né? Então, ou por exemplo, inteligente, o mais inteligente. Esse é o superlativo. Em alemão, o comparativo, a gente pega um adjetivo e a gente adiciona ER a ele, tá? Então é bem simples, eu vou dar aqui alguns exemplos. E para o superlativo, a gente tem duas formas de a gente fazer no alemão. A gente pega o adjetivo, aliás, a gente pega a palavra am, a gente pega um adjetivo e a gente coloca STE, tá? STN, sim. Ou então a gente pega o der, die, das, que é o, a, né? Mais o adjetivo e mais STE. Como assim? Vamos lá. Vamos aos poucos e vai ficar fácil para a gente entender, tá bom? Quando você fala klein, klein é pequeno, tá? Para dizer menor, né, você vai pegar o klein e vai colocar o ER. Então fica menor. Então kleiner, ok? Aí nós temos a palavra als, que seria o que a gente vai usar para comparar. Do que? Então, por exemplo, Alex é menor do que eu. Então, Alex ist kleiner als ich. Então, aqui eu tenho o kleiner. Tá? Então, basicamente, eu coloco um ER depois do adjetivo. Outro exemplo. Nós temos schön, que é bonito. E nós temos schöner, mais bonito. Então, eu posso falar, por exemplo, sei lá, Maria é mais bonita do que Cláudio. Eu falo assim, Maria ist schöner als Cláudio. Então, só colocar o ER aqui, certinho? Agora, o superlativo, você vai pegar o adjetivo e vai colocar essas terminações. Então, olha só. Eu tenho duas maneiras, que é o am, ou eu uso o artigo. Então, se eu falo assim, olha, bonito é schön. O mais bonito pode ser am schönsten, ou então der schönste. Tá? Se for a mais bonita, por exemplo, feminino, die schönste. Se for no caso do alemão, a gente tem o neutro também, que seria das schönste. Então aqui, olha, basicamente eu vou colocar dessa maneira aqui, ó, para poder fazer aqui. Então vamos dizer assim, olha, Maria é a mais bonita. Tem duas maneiras de eu falar isso. Eu posso falar Maria ist am schönsten. Tá? Então eu peguei o am, depois eu peguei o adjetivo schön, que é bonita, coloquei esse STN. Ist am schönsten.
ou eu posso falar Maria ist die schönste. Por que die, gente? Porque Maria é uma mulher, então die feminino, né? A mais bonita. Die schönste. Tá? Mariana, essa live fica salva. Gente, na semana passada eu tentei subir essa live no Instagram, eu não consegui, porque a live ficou muito longa. O Instagram não deixou eu subir, tá? Mas as não significa quando no passado também, tá? A palavra as, neste caso, tá, que você falou, seria o quando também. Só que aqui a gente usa para falar sobre ações no passado. No alemão, eles utilizam a mesma palavra em contextos diferentes, tá? O as, neste caso aqui, ele está sendo utilizado para comparar. Mas, como você citou, ele também é utilizado para você criar frases no passado, tá? Neste caso aqui, ele está sendo utilizado como um conector, uma conjunção, tá? Então, por exemplo, quando eu era pequeno, então eu estou falando de uma ação no passado, eu uso als ich klein war, tá bom? Então significa também esse quando. Acabei de me mudar para a Suíça, me indica por onde eu começo. Betinha, que bom, que bacana que você está na Suíça. Inclusive eu estou aqui até com o alemão suíço aberto aqui no Clube de Alemão. Olha, eu sugiro você começar pelo básico, tá? Pelo básico mesmo, do zero. Caso você opte por estudar conosco no Clube de Alemão, eu sugiro você começar pelo A0. O legal do Clube de Alemão é que você não precisa organizar absolutamente nada. A gente organiza para você o passo a passo de tal forma que você simplesmente precisa seguir esse passo a passo. Você começa aqui do zero, ó, tá? Então aqui, olha só, aqui a gente ensina para vocês um método. Então você começa aqui do basicão mesmo. Aí o que acontece? De forma concomitante, ao mesmo tempo, você também pode fazer o curso de alemão suíço, que nós oferecemos aqui também, tudo junto na sua assinatura, tá? Opa, acabei abrindo aqui as aulas ao vivo, não queria abrir aqui não, queria abrir o alemão suíço, que inclusive é ministrado por uma nativa, fala alemão suíço nativa, tá? Aqui nós temos o curso de alemão suíço, deixa eu abrir aqui para vocês. Estou navegando aqui. Cadê? Alemão suíço, tá? Ele ensina para você também, mas eu sugiro você começar com o alemão padrão e só ir para o alemão suíço, que no caso é o dialeto, quando você já tiver aí um nível de entendimento maior, tá? Do alemão. Por quê, gente? O suíço, ele é considerado um dialeto do alemão. Nem na própria Suíça ele é considerado idioma oficial, mas sim um dialeto. Embora as pessoas de fato falem o alemão suíço no dia a dia, né? Só que o diferencial é que quando você está na Suíça, os meios de comunicação, as faculdades, o trabalho, tudo é feito em alemão padrão, né? Então, por mais que as pessoas no cotidiano falem alemão suíço, todas elas tiveram alemão padrão na escola, todas elas vão te entender, então você vai conseguir se virar perfeitamente bem com o alemão padrão. Eu mesmo vivi durante 2 anos e meio na divisa com a Suíça. Então a cidade onde eu morava se chamava Konstanz. Tá? Eu até falo com um pouquinho de sotaque, eu falo Konstanz. Tá? A cidade ela fazia fronteira direta com a Suíça. Você atravessava o centro da cidade, você já estava em Kreuzlingen, que era a Suíça. Eu nunca falei alemão suíço na minha vida. Nunca, nunca, nunca. E olha que eu passei 2 anos e meio tendo contato praticamente diário com suíços, tá? Então, eu sugiro que você inicie mesmo pelo alemão padrão, tá bom? Lucas falou que quando estive na Suíça consegui me comunicar bem. Isso mesmo. Né? Wesley, aqui na Áustria nós falamos tauchen, eles falam turchen. Pois é, na Áustria é diferente também um pouco, só que na Áustria, pelo menos, o alemão falado, né, na Áustria, ele é um alemão também um pouco mais padronizado, embora eles tenham também vários dialetos, né? Mas na Suíça realmente é um alemão que
por exemplo, quando você fala alemão padrão e você vai para a Áustria, você entende as pessoas, né? E vice-versa. Se um austríaco vai para a Alemanha, eles se entendem perfeitamente bem. Agora, um alemão não necessariamente compreende o alemão suíço. Então, é preciso que a pessoa da Suíça fale em alemão padrão para que o alemão consiga, de fato, entender, né? Então, tem essa questão. Na Áustria é um pouco mais fácil, né? Que a gente consegue se comunicar melhor. Tá bom? Como fazer para gravar vocabulário de verdade na mente? Gente, existem duas maneiras que são as únicas que a gente de fato grava vocabulário. A primeira delas, e a mais importante, é a prática. Pode parecer uma coisa clichê, mas não é. Gente, vocês têm que pensar que tudo aquilo que você memoriza, o seu cérebro ele faz um processamento muito caro para ele. Né? Para ele exige muito memorizar qualquer coisa. Então ele tem que criar sinapses ali novas para memórias, né? Então, se ele pensa que determinada coisa não é importante, ele não gasta recurso precioso de processamento ali do cérebro para memorizar. Então, quando você pratica muito uma coisa, se você, por exemplo, se coloca imerso no idioma alemão por meio de filmes, músicas, fazendo exercícios, escrevendo, conversando com as pessoas, o seu cérebro entende que aquilo é relevante e ele passa a memorizar aquilo automaticamente. Essa é a primeira coisa mais importante. Hoje em dia, gente, com a tecnologia e também com os estudos, né, de neurolinguística, a gente tem alguns recursos que facilitam esse processo. Então, a gente tem como domar o nosso cérebro para que ele consiga memorizar mesmo aquilo que, teoricamente, a gente não utiliza tanto. E o recurso que eu sugiro para vocês se chama repetição espaçada. Inclusive, a gente tem isso lá no clube, tá? Repetição espaçada. Existe um cara alemão, né? Ele é do século XIX, gente, mas ele até hoje a gente utiliza os conceitos dele, que ele se chama Hermann Ebbinghaus e ele descobriu uma forma de burlar a curva de esquecimento. Então, toda a informação que você aprende, vamos pensar no contexto de aprendizado de alemão. Quando você aprende vocabulário, rapidamente, em questão de 24 horas, você já começa a esquecer 40% daquilo que você aprendeu. A forma de você vencer essa curva de esquecimento, esse tempo rápido de esquecimento, é você fazendo a repetição espaçada. A repetição espaçada, ela consiste numa técnica em que você tira de você mesmo aquela matéria, sabe quando você vai estudar para a prova, que você fica fazendo uma revisão? Você faz revisões inteligentes. Então, por exemplo, você foca naquilo que você não está tão que não está tão bem na sua memória e aquilo que você já memorizou bem, você deixa um pouco de lado. Só que para fazer isso, hoje em dia a gente usa aplicativos Anki, Quizlet, tá? Tem Anki App, que também é gratuito. Então esses aplicativos aqui, eles utilizam a inteligência por trás da técnica de repetição espaçada. Então, a sugestão direta que eu tenho para você é o seguinte: sempre que você aprender um novo vocabulário, você vai fazer revisão por meio desses aplicativos. É a melhor forma que você tem aí para poder, hoje em dia, lembrar das palavras que você aprende, mas, fora isso, tem que se colocar imerso no idioma, tá? Então, o que eu gosto, quando eu falo, por exemplo, que o Clube de Alemão é a solução completa, a gente tem todas as semanas aulas de conversação. E são aulas de conversação que elas são mediadas por professores. Então, se no meio da conversação você esquecer alguma coisa ou tiver alguma dúvida, o professor vai estar lá para te ajudar. Então, quando você se coloca, né, assim, na prática, tentando falar o alemão, com certeza você vai lembrar e memorizar. Tá bom? Andréia, chegou agora, que peninha. Mas olha só, na semana que vem eu estou aqui de volta, às 14 horas, hein, gente? Então já marca aí no calendário de vocês, quinta-feira, às 14 horas. Eu vou me despedindo, mas antes eu vou dar algumas informações interessantes para vocês. Gente, todos os sábados, tá? Isso a gente já faz há anos. Todos os meses nós oferecemos cursos gratuitos. Esses cursos gratuitos acontecem aos sábados. Cada mês é um tema diferente. Para esses cursos, vocês ganham, inclusive, um material em PDF.
Para receber esse material, vocês têm que estar no nosso grupo do WhatsApp. Para participar do grupo do WhatsApp, gente, é muito fácil. Vocês vão na rede social em que vocês estão me assistindo, eu vou mostrar aqui para vocês, e embaixo aí vocês vão ver no nosso perfil que vai ter links. Vocês vão clicar, quase que eu falei clicar, gente, clicar no link, tá, da descrição e vai abrir para vocês uma página. Nessa página vocês vão encontrar diversas coisas, vocês vão navegando e vocês vão chegar aqui até aulas gratuitas. Vocês clicam aqui que vocês vão ser direcionados para o grupo do WhatsApp, em que eu envio os links das aulas dos sábados. São aulas ao vivo e não ficam gravadas, tá, gente? E eu mando para vocês o material também em PDF, tá, para vocês. Então, é uma dica super legal. Outra coisa que eu também gostaria de falar para vocês, não custa nada repetir, né? Quem se matricular no Clube de Alemão neste mês de outubro, que é o mês de Oktoberfest, concorre a uma Smart TV de 55 polegadas, além de ganhar uma mentoria ao vivo com a professora Lute Fonseca. Então é muito especial. Se eu fosse vocês, eu aproveitava. Eu também coloquei um link promocional na descrição. Vocês entram lá e vocês vão ter todas as informações. Se vocês quiserem mais informações, vocês também podem enviar uma mensagem direta aí para mim que eu respondo para vocês, tá? Só me enviar uma mensagem no privado que eu te dou qualquer informação que você precisar acerca do clube. E é isso. Nas quintas-feiras agora do mês de outubro eu também estou ao vivo aqui com vocês. Hoje eu já estou a 1h31 ao vivo, então a gente fica aí bastante tempo. Eu sempre respondo as perguntas de vocês com o maior prazer. E por hoje eu encerro. Pessoal, muitíssimo obrigado do fundo do coração por todos vocês que ficaram aqui comigo nessa quinta-feira, à tarde no Brasil e à noite, né, para quem está na Alemanha, na Áustria, na Suíça. E queria dizer também que aproveitem, gente. Outubro está aí, vamos tirar realmente do papel essa ideia de aprender alemão e vamos transformar em realidade. No Clube de Alemão a gente dá a mão para você e te ajuda você chegar no seu objetivo, tá? Cristina, apps para memorizar. Quais são os nomes dos apps? Esses aqui, ó. Anki, Quizlet e Anki App. Busque depois por repetição espaçada lá no YouTube, tá? Tem inclusive aulas minhas e da professora Lud em que a gente fala sobre a repetição espaçada. Então, esses aplicativos aqui, eles vão te ajudar, tá bom? Bom, pessoal, com isso eu vou encerrando a live de hoje. Isso mesmo, tá ali às 14 horas da quinta-feira, tá? Às quintas-feiras do mês de outubro. E no YouTube, às 10 horas do horário de Brasília. Pessoal, um beijão no coração. Vielen herzlichen Dank. Muito obrigado. Tô esperando vocês no sábado. Inclusive, tem sorteio no sábado, hein, gente? E também na próxima quinta-feira eu espero todos vocês. Então, até lá, gente. Beijão no coração. Tschüss. Wir sehen uns am Samstag. A gente se vê no sábado. Beijão. Tudo de bom, gente. Tschüss.